Ter um filho é uma das decisões mais importantes da nossa vida. Mas a verdade é que ainda existem muitas pessoas que elas não estão muito bem preparadas para o que vem depois. Então, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês, conversar sobre 5 cuidados importantes que a gente deve ter antes da gravidez. Bom, o primeiro cuidado, né, ele pode parecer meio óbvio, mas tem muitas pessoas que não sabem. O casal sabe que quer ter um filho, está se preparando para engravidar. Um check-up completo, né? Exame de sangue, hemograma, para tu ver ali a tua glicemia, vitamina D, ácido fólico, vitaminas e minerais, tem muitas coisas, ferritina, tem muitas coisas que são importantes. Então, a gente saber já ter uma ideia de como que tá ali antes. Sabe por quê? Porque daí tu não vai precisar estar fazendo a reposição, por exemplo. Eu tive que fazer reposição de ferro. Isso é uma coisa bem comum, tá? Porque o bebê ali no início ele pega bastante do nosso ferro. Mas o meu ferro, na verdade, ele já não estava muito bom. Então, se eu tivesse, né, tido esse cuidado antes, eu não precisaria passar lá. Quanto tempo que eu ficava? 2 horas. 2 horas lá, recebendo ferro na veia. E também eu tive que fazer injeções de vitamina B12, porque a minha B12 ela estava baixa. Então, todo esse cuidado, quanto antes a gente tiver, melhor, vai facilitar, né, para o depois. Segunda coisa importante é que a gente melhore a nossa alimentação antes da gravidez, né? A gente coma mais frutas, mais verduras, a gente tente reduzir ali os processados, né, alimentos processados, porque também é uma coisa muito importante, principalmente quando você já estiver grávida, quando o bebê já estiver ali, é muito importante as coisas que a gente come, que a gente consome, porque é o que vai estar indo para o bebê também. Eu tive diabetes gestacional, infelizmente, olha, é uma coisa muito ruim, mas por um lado foi bom, sabe por quê? Porque eu fui obrigada a melhorar a minha alimentação. Então, por isso que eu já digo, se conseguir, já começa antes, sabe? Para não correr esses riscos, não ter que passar por essas coisas. Eu tive diabetes gestacional, então eu fui obrigada a mudar minha alimentação. E eu tive que comer coisas mais saudáveis, porque na diabetes gestacional não é só o açúcar. Tu não pode também consumir carboidrato, né? Porque a gente sabe que o carboidrato, ele vira açúcar no sangue e tal. Então, a gente não pode comer carboidrato e a gente não pode comer açúcar. Então, a comida ficou super reduzida para mim, reduzido ao máximo. Eu tive que procurar coisas zero lactose também. Claro, eu tive que passar com nutricionista, né? Isso é uma outra coisa que vale ressaltar aqui. O doutor, desde o início, ele me disse, passa com uma nutricionista, né? Eu deixei pra lá, eu não fui. Se passaram uns meses e aí eu descobri, fui lá fazer aquele exame, né? Que tu bebe o líquidozinho lá, doce. E infelizmente eu descobri que eu tinha diabetes gestacional, então eu fui obrigada a passar com uma nutricionista e melhorar a minha alimentação a partir dali. Então, se possível, façam isso antes, para não correr o risco de ter esses problemas no futuro. Terceiro cuidado é cuidar da saúde física. Também é uma coisa muito importante, gente, pelo menos caminhada, sabe? Eu comecei bem, depois eu desandei, mas isso é cientificamente comprovado, né, que pode até ajudar no parto, né? Porque quanto mais atividade física a gente consegue fazer, mais a gente vai fortalecer a nossa musculatura. Então, imagina, é só pensar, uma musculatura mais fraca e uma musculatura mais forte na hora do parto. E se a gente não pode fazer a academia, então que a gente faça uma corrida, que a gente faça uma caminhada. O meu obstetra, ele não me recomendou corrida. Dos primeiros meses, ele me recomendou só fazer caminhada todos os dias. Mas eu tenho amigas, por exemplo, que o obstetra disse que podia correr e estava tudo bem. Então, eu acho que isso vai depender muito do teu obstetra, do que ele vai falar para ti. Eu acredito também que seja talvez por uma questão de segurança, né? Porque os 3 primeiros meses são muito importantes, a gente não pode ter queda, então talvez por isso que ele não tenha indicado a corrida. Mas daí, como eu disse, né, vai ficar de cada obstetra. Mas é importante que a gente faça, sim, atividade física, tá? Até pela dor nas costas, que é uma coisa que vai acontecer, porque a barriga vai pesar, o nosso corpo não tá acostumado com esse peso, é um peso extra que chega, né? Então,
as coisas vão ficando mais difíceis, conforme o tempo vai passando, né, a barriga vai crescendo mais, tu vai tendo menos fôlego também. Então, gente, quando a gente faz uma atividade física, isso faz sim muita diferença, tá? Cuidado de número 4, largar vícios e hábitos prejudiciais. Cigarro, álcool, remédios, tá? Existem certos tipos de remédio que a gente não pode tomar quando a gente tá grávida. Também é bom se informar certinho sobre os tipos de remédio. O álcool, né, a gente não precisa nem comentar, é 0%. Não tem possibilidade de se tomar, de ingerir bebida alcoólica enquanto a gente está gestante, porque isso afeta diretamente o desenvolvimento do cérebro do bebê, né? Então, sem chances. O álcool, zero. E o cigarro também. Tem pessoas que continuam fumando, mas não é indicado, gente. Eu sei que é muito difícil a gente largar alguns vícios, mas pensa que a coisa mais importante do nosso momento, da nossa vida, é o filho, né? É o filho que tá ali, a gente tá carregando esse bebezinho na barriga. Nada pode ser mais importante do que isso. Então é bom também que a gente já tenha isso em mente antes, porque isso vai interferir diretamente no desenvolvimento do bebê. E o cuidado número 5, não menos importante, é sobre a nossa saúde emocional, né? E também sobre a nossa questão financeira, porque ter um filho gasta, ter um filho vai te dar gastos, e é importante que você converse isso com seu parceiro antes, como é que tá a nossa situação financeira, até depois que o bebê nasce, e a questão do emocional também, de ambos, né? A gente fala muito da mãe, obviamente, ela é a peça mais importante, mas também é importante que o pai esteja bem, né? Que o pai esteja com a saúde mental boa, porque ele vai ser o apoio, ele vai ser a âncora ali, né? Depois que o bebê nascer. A esposa vai precisar dele. Às vezes a gente esquece que antecipar esses cuidados também é um ato de amor, tá? Também é uma forma de amor com a gente mesmo e com o nosso bebezinho, né? Com o nosso futuro bebezinho que vem daí. Então, todos esses cuidados de exames, de alimentação, de largar os vícios, os hábitos, saúde mental, todos são importantes. Por isso, então, que eu quis trazer, claro, existem muito mais cuidados, né, se vocês forem pesquisar, mas eu acredito que esses, assim, reduzidos são os 5 mais importantes que a gente precisa ter em mente antes de ficar grávida, de ter o nosso bebezinho ali. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, futura mamãe, que está pesquisando, que está procurando. E a gente vai falar mais sobre essas coisas num próximo vídeo. Então, até mais. Tchau!